A depressão é um quadro que atinge milhões de pessoas no Brasil, no mundo. É um estado cerebral caracterizado por uma queda na sensação de prazer, de colorido no mundo e também uma queda na energia física e na energia mental. A depressão é um estado cerebral, isso não é uma personalidade, é um estado cerebral reversível. Existem diversos tratamentos altamente eficazes para a depressão. O objetivo é a remissão, o desaparecimento dos sintomas. E os tratamentos vão muito além do uso de medicação. As mudanças na nossa alimentação têm o poder de melhorar, de prevenir e também de piorar quadros de depressão, piorar o nosso humor. Nesse vídeo eu vou falar de 5 alimentos que podem piorar ou levar você a ter um quadro depressivo. 5 alimentos vilões do seu humor, da sua depressão. Então aprenda isso para você começar a fazer mudanças em cada um deles, e essas mudanças podem impactar demais na recuperação da sua vitalidade, do prazer que a depressão tirou de você. Então confere comigo hoje, depois da vinheta, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, fundador aqui do canal Saúde da Mente. E como eu falei na introdução, a depressão ela é um estado cerebral. A gente sabe que tem várias causas para a depressão. Do ponto de vista no cérebro, do ponto de vista biológico, existem 3 alterações que são muito estudadas. Existe a alteração química, que tem a ver com a serotonina, com a noradrenalina e com a dopamina, com outras substâncias também, e essa alteração química, principalmente a serotonina, é o que a maioria das pessoas fala por aí, mas nós sabemos que não é só isso. Nós sabemos que tem um componente inflamatório. Na depressão, assim como em outros quadros, mas na depressão isso é mais intenso, existe um aumento de substâncias inflamatórias no sangue e no cérebro. E esse desbalanço, esse aumento da inflamação, isso faz com que algumas células comecem a atacar, a devorar os neurônios do cérebro, e isso faz com que as áreas do prazer, as áreas da motivação, elas fiquem diminuídas. E, como eu falei, tem um terceiro componente, que é a conexão entre os neurônios. A conexão faz com que algumas áreas, como da motivação e da execução, elas fiquem desligadas e a área da dor fica aumentada. Então, se nós mudarmos a química, a inflamação e a conexão entre os neurônios, nós conseguimos reverter a depressão. Como eu falei, existem várias estratégias. As medicações, elas não dão conta de mudar todos esses componentes. Elas podem ser importantes? Podem, mas para casos muito selecionados. E os alimentos, eles podem ter vários efeitos na química e principalmente na inflamação cerebral. Então, mudanças no que você come impactam diretamente no seu humor. Vamos aprender então esses 5 alimentos que são 5 vilões para você começar a retirar da sua dieta. Antes disso, eu só quero convidar você, caso você queira saber quais são as causas reais da depressão, quais os tipos, conseguir fazer testes para ver o nível de uma depressão que pode estar ocorrendo com você, ou de repente você poder avaliar isso num parente, num colega, num amigo, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe, em alguém próximo. E se você quiser saber quais as estratégias não medicamentosas mais eficientes para aumentar o efeito do antidepressivo, para fazer você conseguir desmamar o antidepressivo e ficar bem, estratégias não medicamentosas que são cientificamente comprovadas para substituir antidepressivos e melhorar a depressão de uma forma definitiva. Se você quer ter essas informações, eu convido você a se inscrever no link que está aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, da Maratona Supere a Depressão. A maratona é um evento gratuito que eu faço algumas vezes por ano, em que eu falo tudo isso sobre depressão, além de dar para você dicas práticas para você começar a implementar no seu dia a dia e começar a poder recuperar
o prazer, o colorido, a vitalidade, que, como eu falei, a depressão ela é mestre em tirar da nossa vida. Então, clica aqui no link, se inscreve, compartilha esse link para outras pessoas. Bom, então vamos falar dos alimentos que são os vilões. Primeiro, fast food. Isso mesmo, né? Fast food, não estou dizendo que não seja bom, né? A ideia é que o aumento na frequência e no consumo, né, na quantidade de fast food está diretamente relacionado ao risco de depressão. Tanto fast food de uma forma geral, quanto frituras também, né? Então, tanto fast food quanto frituras, esses dois componentes, existem vários estudos mostrando que quanto mais você consome, quanto mais dias, maior quantidade, maior o risco de depressão. E isso pode fazer com que o seu humor, quando você está num tratamento para depressão, ele demore para melhorar. A gente diminuir a frequência e a intensidade começa a fazer diferença. Por que que isso acontece? Por conta daquele efeito que eu falei inflamatório. A inflamação, ela é boa até certo ponto. Quando ela é boa, ela vai atacar micróbios, ela vai atacar bactérias, vírus ou elementos que estão agredindo o corpo, elementos externos. Mas quando você ingere fast food, existe uma hiperativação do circuito inflamatório, uma hiperativação da resposta imune do corpo. Isso faz com que algumas células elas percam a função e elas começam a atacar não o vírus, a bactéria, o elemento externo. A célula começa a atacar o próprio neurônio. É como se algumas células virassem devoradoras de neurônios. Então, a inflamação muito aumentada começa a devorar esses neurônios, entre aspas, e isso faz com que algumas áreas do cérebro, como o hipocampo, que está relacionado a emoções positivas e à memória, essas áreas comecem a diminuir. Isso é uma das causas da depressão. Então, se você começar a diminuir a frequência e a quantidade de fast food na sua alimentação, você já vai estar dando um passo importante para melhorar o seu humor, para prevenir ou para fazer com que os seus sintomas fiquem menos intensos. Número 2, o álcool. Exatamente, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso. Quando nós ingerimos álcool, num primeiro momento temos um pico de euforia, de bem-estar, de relaxamento. Depois ele dá uma sedação, a gente fica com sono. Porém, é um sono de péssima qualidade, um sono muito superficial que não é restaurador. E quem já viu aqui o canal sabe que nós termos um sono de qualidade ruim ou muito curto é um fator de risco altíssimo para quadros depressivos. E além disso, no dia seguinte, depois de umas 8, 12 horas que você ingere o álcool, tem uma liberação de adrenalina, de cortisol rebotes. Isso aumenta sintomas de ansiedade, de irritabilidade e piora o seu humor. Ou seja, muitas pessoas, quando elas estão se sentindo mal, elas usam o álcool como uma forma de autotratamento, de alívio, só que elas ficam se sentindo mais deprimidas, mais irritadas, mais ansiosas, às vezes no dia seguinte, mas não só. Isso pode durar 7 até 14 dias. Então, nós diminuirmos a frequência, a quantidade de álcool, é um passo importantíssimo para começar a melhorar o nosso humor. Número 3, o sal. Sal refinado, sal de cozinha. O sal, claro, todo mundo sabe, né? O sal é um vilão em termos da pressão alta. O sal, ele tem bastante sódio, né? Basicamente o sal, ele é quase que exclusivamente o sódio, e o sal refinado, ele tem basicamente só o sódio, ele não tem outros minerais como o magnésio, como o próprio cobre, como o zinco, que são benéficos para o humor. Então, além da gente não ter isso, o sódio, ele puxa a água, né? Ele tem esse efeito da osmose, ele faz com que o sangue ele fique com um volume muito intenso, isso pressiona as artérias, faz com que elas vão se contraindo com o tempo. E como é que isso repercute para a depressão? Faz com que o fluxo de sangue
para o cérebro diminua. Isso leva a menos oxigênio, leva a mais morte de alguns neurônios muito importantes. E isso faz com que haja um risco maior para quadros depressivos. Então, nós diminuirmos a quantidade de sal refinado na nossa alimentação ou nós trocarmos por aqueles sais minerais mais, digamos, que estão na moda, né, mais orgânicos, como por exemplo o sal do Himalaia, né, que é muito, enfim, né, muita gente fala a respeito. De fato, eles são mais saudáveis, eles têm mais outros nutrientes, né? Então eles têm mais minerais saudáveis, eles têm menor quantidade de sódio. Mas se você reduzir a quantidade de sal de cozinha, sal refinado que você coloca na sua alimentação, isso já faz diferença. Número 4, grãos refinados. O que são grãos refinados? São alimentos com farinha branca, com trigo não integral, por exemplo, massas, pizza, doces, sobremesas em geral, né? Os grãos refinados, essa farinha branca, ela é feita basicamente quando o processo, né, industrial é de lixar o grão de trigo, a parte externa dele, que é a parte mais saudável, e deixa só o miolo ali do trigo, que a gente chama de endosperma. Esse endosperma só tem amido, e quando nós ingerimos, além de não ter nutrientes saudáveis, é muito pouco nutritivo, isso leva a uma absorção muito rápida da glicose. O pico de glicose no sangue faz liberar insulina, que é altamente inflamatório, e a insulina faz com que a gente tenha uma queda, um crash depois desse nível de glicose. E isso faz com que o neurônio também fique sem alimento, o neurônio só se alimenta de glicose. Então, além de aumentar a inflamação, existe uma gangorra dos níveis de glicose, de insulina no sangue. Isso faz com que a gente tenha flutuações da concentração e do humor muito intensas. O uso de farinha branca, de grãos refinados, é o componente na alimentação mais associado a quadros depressivos, tanto ao risco de você ter um quadro depressivo, quanto ao aumento na intensidade dos sintomas, caso você tenha depressão. Então isso é talvez o maior vilão. Todos esses alimentos eles não são bons, mas os grãos refinados, eles são, digamos, talvez o número 1 para a gente começar a trocar. Não precisa tirar totalmente. Começa trocando uma refeição com um grão refinado, com uma farinha branca, por uma refeição com um carboidrato integral. Então, um arroz integral, uma massa integral, isso já faz bastante diferença. E número 5 é o açúcar refinado, tanto o açúcar quanto o adoçante. Um dos problemas do açúcar é exatamente o mesmo do grão refinado, né? O pico de glicose, pico de insulina, queda, aumenta a inflamação, aumenta essa gangorra de glicose para o neurônio. Mas além disso, a gente sabe que o açúcar e os adoçantes, eles são altamente viciantes. Eles liberam muita quantidade de dopamina no nosso circuito de recompensa cerebral. Isso faz com que a gente queira cada vez mais consumir alimentos doces, e nós não colocamos outros alimentos saudáveis na dieta. Isso, obviamente, vai fazer com que a gente tenha um risco maior, tanto de obesidade, quanto um risco maior de comer o resto, né? De comer fast food, de comer grão refinado, de querer álcool, até porque esse circuito de recompensa está superativado. Então, o açúcar e o próprio adoçante, se usados em excesso, faz com que você se envolva em todos os outros alimentos vilões da depressão. Por isso que ele também deve ser diminuído, deve ser combatido. Escrevam aqui embaixo o que vocês conseguem, qual desses alimentos é o primeiro que você consegue começar a mudar na sua alimentação. Começa com uma refeição, fazendo uma troca. Tem outros vídeos em que eu falo sobre os alimentos saudáveis para o quadro depressivo.
Tente observar, tente começar a fazer essa troca. Isso já faz diferença no seu humor. Existe uma série de hábitos que são altamente antidepressivos. O que a gente precisa, obviamente, é termos um guia e começar a implementar um de cada vez. Se você quer saber mais sobre como tratar a depressão de verdade, tanto para melhorar totalmente os sintomas, quanto para se manter bem ao longo do tempo e como fazer isso de forma não medicamentosa, uma forma que funciona, de uma forma planejada, eu convido você a se inscrever na Maratona Supere a Depressão, totalmente gratuito, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão sofrendo, que você quer ajudar. Isso faz diferença, isso começa a mudar o Brasil, e quando a gente ajuda outra pessoa, isso tem um alto poder também antidepressivo. O nosso cérebro entende que nós estamos sendo ajudados também. Então eu conto com vocês nisso. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!